própria vida é uma propriedade emergente. Isso. E aqui, só pra gente fechar essa primeira parte, nossa, olha só que legal. Por que eu tava falando antes de solar flare, de tidal locking, de tudo isso? Porque se de um lado você tem a diferença da estrela, do outro lado você tem os fatores moduladores, que são exatamente o sistema de defesa planetária. E aí, a clorofila é um exemplo de como que o sistema de defesa planetário permite que algo que talvez possa ser pernicioso seja um catalisador evolutivo. Isso. Tá? Campo magnético planetário, por exemplo, que é o fator mais crítico de todos. Que Marte perdeu, por exemplo. Que Marte perdeu. Nós temos 4 grandes campos magnéticos no nosso sistema solar. O maior deles, obviamente, do próprio Sol. Depois disso é Júpiter, Saturno, Terra. E se a Terra não tivesse o campo eletromagnético que tem, já tinha se fudido há muito tempo. Só que um campo eletromagnético dipolar, ou pelo menos pseudo-dipolar, né? Ele tem a tendência de proteger muito mais o planeta contra a explosão solar. E aí o que acontece? A partir do momento que um planeta que tenha um campo magnético desse passe a existir perto de uma anã vermelha, por exemplo, que emite constantemente tem constantemente explosões solares, em vez dele absorver toda a radiação e aquela radiação extirpar qualquer possibilidade de vida, ele vai se proteger da maior parte da radiação. Sim. E a parte da radiação que entra tem uma tendência contrária, que é de catalisar novas reações químicas. Sim. Então, e outra coisa, aí você pensa, mas como que eu vou fazer com que um planeta tenha um campo magnético desse? Beleza, qual que é o segundo maior campo magnético que eu falei que existe no nosso sistema? Júpiter. O que nós temos lá? Que a gente viu, um Júpiter quente. O que significa um Júpiter quente? Um Júpiter, porém, exposto a maior temperatura que vai gerar mais pressão. Sim. Essa pressão vai fazer o quê? Com que o núcleo desse planeta se comporte ainda mais rápido e com ainda mais força, igual ao núcleo de Júpiter, do nosso Júpiter. O que o núcleo de Júpiter é? Condutor elétrico, é um supercondutor elétrico que gera esse tipo de campo. Qual que é o segundo maior? Saturno. O que nós estamos falando? Provavelmente com um Júpiter quente, com um Júpiter mais próximo, você teria um campo elétrico desse sendo gerado antes e talvez com mais força. Qual que é o problema? Se não der tempo dele gerar e ele sugar a atmosfera primeiro. Por quê? Porque você tem os dois exemplos. Quando você vai ver a ciência exoplanetária hoje, você tem Júpiter quente, que tem, né, as famosas curvas, né, as chaminés, ou seja, que estão perdendo a atmosfera para o sistema. E você tem Júpiter quente que não perde a atmosfera mais, que a gente não sabe se está num ponto de equilíbrio final